Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: Jesus no meio do fogo com você. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Vou ler do versículo 19 ao 23. Dizem assim: Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram matados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Abednego, para quem entende assim. Versículo 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Misericórdia. Hoje é 14 de junho de 2024, sexta-feira. Aproveito para desejar para todos vocês um ótimo final de semana. Deus abençoe vocês. Pai querido, no nome de Jesus, que estou aqui em oração, te apresento cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a minha família, minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: Jesus no meio do fogo com você. É isso mesmo. Já quero iniciar dizendo o seguinte: quem é que disse, ou quem foi que falou que os servos de Deus, eu falo os servos de Deus legítimos, tá? Viveriam neste mundo sem problemas, sem lutas, sem dor? Quem foi que disse isso? Pois bem, é exatamente por ser servo de Deus, por renunciar os prazeres do mundo secular, que tais servos são duramente provados e perseguidos. Então hoje nós encontramos aqui o exemplo de 3 jovens, 3 homens, os quais eles eram judeus e estavam ali. Quando Daniel recebeu, depois que interpretou o sonho do rei, né? Aí o sonho, o rei, através da interpretação do sonho que Daniel havia feito para ele, orientado por Deus a interpretação, aí o rei pôs Daniel como governador ali de algumas províncias ali da Babilônia. E aí Daniel mencionou esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, ao rei. E o rei, né, colocou esses homens também em um lugar especial ali por causa de Daniel. Mas a gente sabe de toda a história durante o reinado de Nabucodonosor, também os seus súditos que tinham muita raiva dos judeus. É uma história do exílio, depois a gente fala sobre isso, mas em outra oportunidade, tá? A gente aqui vai falar somente sobre a situação da fornalha. E então, esses babilônicos, eles tinham raiva dos judeus e queria a todo custo assim perseguir. Eles perseguiam, mas eles queriam maltratar, castigar e, se possível, até matar o judeu. Então,
eles orientaram o rei para uma ordem, um edital e tal. O rei fez aquela estátua e todo mundo sabe da história que era para todo mundo se prostrar ali. E esses 3 homens, que eram tementes a Deus, servos de Deus, legítimos, não se submeteram àquele tipo de idolatria. Por conta disso, o rei tinha dado a sua palavra, e a palavra do rei não volta para trás. O rei ordenou que eles fossem jogados, lançados em uma fornalha de fogo ardente. Fornalha é um substantivo feminino, segundo o dicionário da língua portuguesa, e é um enorme fogo que existe nas forjas. Fornalha também é qualquer recipiente em que haja brasa, lenha queimando ou outro combustível, um forno. Então, a gente já está vendo que fornalha não era para ninguém ficar brincando, nadando, porque não era água não, era fogo, e fogo de verdade. Só que, como eu dei no título hoje da palavra do dia, que Jesus, ele está no meio do fogo com você, sabe por quê? Porque quando aqueles 3 homens de Deus, aqueles 3 jovens foram lançados ali, os homens que lançaram eles, a fornalha estava tão quente, 7 vezes mais aquecida do que o normal, que os homens que lançaram os 3, os homens morreram queimados. Só que veja o Jesus que está no meio do fogo com você, veja ele aparecendo aqui. No livro de Daniel ainda, o mesmo capítulo, capítulo 3, versículo 24, a resposta de Deus quando Deus livra os seus 3 servos e muda o rei. Então, versículo 24, eu vou ler até o 26 do capítulo 3 do livro de Daniel. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados, amarrados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam, não é gritando, passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. Veja agora o detalhe da visão do rei. Ele diz: e o aspecto, ou seja, a semelhança com quem se parece, o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. E aqui, filho, tá com F maiúsculo. Então significa que Jesus estava aqui, tá? Aquela aparição teofânica, Jesus estava ali com aqueles 3 homens. Versículo 26 diz assim: então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abdenego, esse é o rei chamando eles, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego, saíram do meio do fogo. Então Jesus, ele estará sempre com você no meio do fogo, como esteve aqui como 4º homem dentro dessa fornalha de fogo ardente. E há uma promessa no livro do profeta Isaías, quando Deus diz assim, usando o profeta, capítulo 43, versículo 2, diz: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, olha aí a fornalha, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. Essa aqui é uma promessa que Deus fez para Israel, mas é para nós hoje também, os israelitas espirituais. Então, gente, eu quero concluir dizendo para você, para a senhora, para o senhor, que é ou que são, servos de Deus Altíssimo. Não importa como está a tua fornalha hoje, se foi aquecida 7 vezes mais, 14 vezes mais, 21 vezes mais, Jesus está com você no meio deste fogo. E este fogo não vai te queimar, este fogo não vai, a chama, não vai arder em ti, exatamente como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego,
vai acontecer também com você, porque Jesus é o mesmo de lá, tá? O escritor aos Hebreus fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, capítulo 13, versículo 8 aos Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo é o mesmo daqueles dias de Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus Cristo é o mesmo nos dias do apóstolo Paulo. Jesus Cristo é o mesmo hoje e será eternamente. Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Muito obrigado aí pela atenção, por estar ouvindo até agora. Continue orando por mim, né? Mas eu estou melhorando, graças a Deus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.